Olá pessoal, beleza? Meu nome é Paulo Roberto, sou faixa preta, professor de Jiu-Jitsu na equipe Grantin Jiu-Jitsu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sou o criador do curso A Essência do Jiu-Jitsu. A gente está trabalhando agora com esse projeto novo aí, que é um canal no YouTube. Quem quiser pode se inscrever aí já, por favor, que ajuda muito a gente a crescer, tá? E a gente vai fazer agora um trabalho também de fazer um videolog aqui, um videoblog sobre o assunto. Vai ser sempre jiu-jitsu. Como a gente tem muito assunto que fica extra tatame ali, muita coisa que às vezes é pessoal, muita ideia que a gente pode trocar por aqui e ajuda muito a gente a trabalhar com jiu-jitsu e ajuda a pessoa aí que está praticando. Às vezes tem alguma dúvida, pegar alguma ideia, é sempre ótimo, tá? A gente está trazendo aí nosso primeiro vídeo. Vamos começar aí com um assunto bem básico aí, que é a introdução muitas vezes da pessoa no jiu-jitsu. Às vezes a pessoa entra por N motivos. A gente vai tentar conversar aqui sobre uns e conversar o que acontece subsequentemente ali, logo depois que a pessoa começou a praticar, se identificou com o esporte e sentiu aquela paixão que os praticantes de jiu-jitsu sabem muito bem o que é, que ela nos mantém aceso por muito tempo, tá? Então a gente vai falar basicamente sobre isso aí no nosso primeiro vídeo, certo? Então, quem quiser já compartilhar, curtir, só ajuda a página também, certo? Então a gente vai falar primeiramente sobre o cara que chega na academia. Ele muitas vezes ele tem aquela vontade de fazer um esporte, às vezes ele vem por emagrecimento, condicionamento físico, às vezes ele tá ali por um motivo que é, sei lá, uma própria autodefesa. Então muitos motivos podem levar uma pessoa a praticar jiu-jitsu, e muitos também podem deixar ela uma pessoa apaixonada e um praticante assíduo de jiu-jitsu, certo? E o jiu-jitsu, no início, muitas vezes para algumas pessoas, ele é uma coisa que é muito desafiadora, pois às vezes é uma coisa nova, a pessoa nunca passou por nada parecido. Às vezes ele é uma coisa que é difícil para a pessoa ter uma limitação física, ou não ter praticado algum esporte ou uma atividade física por toda a vida. Ou então, às vezes é mais fácil, como às vezes quando a gente começa quando mais novo, até uma fase de adolescente, criança, a gente tem mais facilidade pro resto da vida, tá? Mas acontece muito no jiu-jitsu quando a gente começa a praticar ele, que a gente tem vários sentimentos que acontecem. Muitas vezes o cara chega no jiu-jitsu, ele sente a vontade, mas ele se sente incapaz, se sente preso. Ele não se sente uma pessoa livre, uma pessoa que consegue fazer aquilo ali sem ter nenhuma coisa que traga negatividade, por causa que ele sente que não consegue fazer, ou ele sente que não está indo bem, ou ele sente que ele está sendo não tá aproveitando bem aquele tempo dele. Isso aí muitas vezes acontece e o cara acaba indo embora da academia. E esse pensamento ele é comum, acontece com faixa azul, roxa, marrom e preta. O que acontece é a gente conseguir passar por cima disso aí e seguir treinando. Muitas vezes a gente vai estar cansado antes do treino, vai dar aquele treino, vai ficar morto, não vai conseguir ter aquele rendimento que a gente esperava dentro do tatame. Mas a ideia é essa daí, a gente conseguir burlar essa parte e seguir passando por cima disso aí como mais um desafio. Se manter no jiu-jitsu, que é o desafio, não é começar ele, treinar e aprender tudo. Ele é uma coisa que é muito, muito profunda. No início, a gente vai passar por muito trabalho. O nosso eu que vai nos manter ali. A gente vai ter que ser muito mais guerreiro que a gente imagina muitas vezes. Por causa que muitas vezes a gente vai chegar e vai ter um treino difícil, e aquilo ali vai acabar com toda a nossa motivação. Mas é assim que a gente aprende. Às vezes a gente precisa passar por aquelas situações para ser mais forte que elas. Quando a gente no início ainda nos nossos primeiros 6 meses, a gente não consegue ter a percepção do que é o jiu-jitsu. A gente tenta entender ele, mas como ele é muito, muito profundo, a gente não consegue entender ele mecanicamente, emocionalmente, fisicamente. Então a gente tem que ter muita calma. O que vai nos manter aceso no jiu-jitsu no nosso primeiro 6 meses, 1 ano, vai ser a calma. Além de a gente ter realmente uma paixão, que a maioria dos praticantes de jiu-jitsu que se torna adepto do jiu-jitsu realmente tem uma paixão praticamente instantânea. Além dessa paixão falar mais alto, a gente vai ter que ter muita calma, por causa que
é uma coisa que, querendo ou não, faixa preta, ele, pelo menos, a maioria dos faixa preta tem 10 anos de jiu-jitsu para ter chegado até uma faixa preta. E aí, quando a gente chega na faixa preta, a gente recém está começando a desenvolver nossa carreira no jiu-jitsu. Quer dizer que então que em 6 meses é mais do que comum que a gente não consiga estar nem realmente entendendo o que está se passando ali com a gente. Então a gente tem que ter muito esse discernimento aí do que é a nossa parte psicológica, nossa parte física, nossa parte fisiológica, nosso estado de espírito, por causa que o equilíbrio desses elementos aí que vai nos tornar um praticante de jiu-jitsu, que vai deixar de ser um iniciante, vai deixar de ser um cara que realmente pagou uma mensalidade numa academia, assim, às vezes nem saber direito o que é, para ser um cara que está começando a estudar o jiu-jitsu, a aprender, a entender, tá? E além disso aí, tem que ter aquela tranquilidade para poder aprender com tranquilidade, por causa que não adianta eu querer aprender hoje focando no amanhã. Eu tenho que treinar aquele dia, eu tenho que assimilar bem, eu tenho que pegar as partes boas, as partes ruins do meu treino, equilibrar para mim saber aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando, certo? Então vem muito disso daí. Às vezes a gente está cansado, nosso treino vai ser bom psicologicamente, aquela conversa, aquele rolinha com o colega, às vezes o rolinha até mais pegado, nos tira um pouco da energia, mas nos leva para casa de alma lavada. Então esse aí que importa, é a gente se sentir bem no propósito que a gente tem. Se a gente quer só fazer um esporte, uma atividade física, no início ali a gente não vai se sentir bem fazendo um rola duro ali com um cara que está há um pouco tempo a mais que vocês, ou então um faixa azul, por causa que a gente vai sentir, pô, o cara tem um pouco mais de jiu-jitsu que eu, parece que ele tem anos luz a mais que eu. Então não vai ser realmente isso aí que vai mudar. O que vai mudar vai ser nosso conceito, a nossa visão dentro do que a gente está se propondo a fazer. A gente está treinando jiu-jitsu para quê, de que forma, certo? Se a gente quer aprender rápido, a gente tem que se dedicar mais. Se a gente quer se manter ali dentro do jiu-jitsu, dentro das nossas limitações, a gente tem que calcular o que a gente está procedendo com o nosso prospecto ali, para poder ver onde está errando, onde está acertando, aonde a gente está sendo positivo, onde a gente está sendo negativo, e balancear. E se a gente tem realmente essa vontade, que conheço muita gente que entra e se apaixona e acaba tornando aquilo ali uma das coisas mais importantes da vida. E é normal. Muita gente sente bem dentro do tatame, dividindo o tatame com o colega, com o professor, compartilhando, e a partir dali se torna uma nova pessoa. Aquilo ali faz parte da vida da pessoa desde que ela começou a treinar. Eu conheço muita gente que a partir da faixa branca ali dos primeiros meses de jiu-jitsu já se inteirou completamente, nunca mais desistiu e seguiu sempre no mesmo ritmo, certo? Assim como tem muita gente que vem em altas e baixos, que também é uma coisa que é comum. A pessoa tá adorando, daqui a pouco já não tá se sentindo bem, daqui a pouco ela quer desistir, daqui a pouco ela quer voltar a treinar. Então esse vai ser o ponto que a gente vai ter que pensar bem, aonde a gente vai ter que alimentar a nossa vontade, e aonde a gente vai ter que remediar nossos problemas. Que às vezes a gente está com uma lesão, às vezes a gente não se sente aprendendo, às vezes a gente não se sente evoluindo, às vezes quando a gente não está num momento bom, a gente tem que dar uma limpada na nossa base para começar do zero, para ver onde é que está sendo o problema. Se o problema é que às vezes a gente está sendo ambicioso demais, quer passar por cima do nosso próprio tempo de aprendizado, às vezes a gente não está se concentrando o suficiente no que realmente precisa. Então é isso aí, a gente sempre ouvir nosso colega, nosso professor, sempre criar bastante essa amizade dentro do tatame, porque uma coisa que eu sempre falo com meus alunos é o seguinte: a gente precisa ter dentro do tatame pessoas que a gente saiba que vão nos dar um melhor treino para elas e para a gente também. A gente sabe que ali dentro a gente vai ter um treino com o nosso colega, e às vezes ele vai vir com a vontade de ganhar, mas não vai ser bom só para ele, vai ser bom para a gente, por causa que a gente vai ter um desafio duro, a gente vai se sentir realmente desafiado, a gente vai realmente ter motivação para fazer aquilo ali. Então muitas vezes é necessário a gente passar por esse aperto, passar por essa parte ruim, que só depois que a gente conseguiu resolver nossos problemas, conseguiu calcular a nossa equação para ver como nós vamos sair
vai ser só depois que a gente calcular tudo isso aí, como a gente tá, como a gente vai ser, como a gente quer ser, entendeu? Então, isso é uma das coisas principais, a gente tem que estar na nossa mente que a evolução é constante. Se você tem 6 meses, você tem 1 ano, se você tem 10, você tem 20. Nada disso que eu falei até agora vai mudar, por causa que a ideologia mesmo, a gente não consegue dizer que aprendeu tudo, que sabe tudo, que tá suficiente, por causa que essa não é a ideia, não é o conceito de jiu-jitsu. O jiu-jitsu, o conceito dele é que ele é uma arte marcial praticamente infinita. Por causa que quando a gente está aprendendo, a gente vai sempre seguir aprendendo, vai sempre seguir juntando. Por mais que a gente às vezes veja algo, aprenda algo, nos seja mostrado algo que não nos parece útil, a gente é obrigado a conhecer aquilo ali para ter o conhecimento, para saber que aquilo é possível, para entender aquela mecânica, para conseguir pensar junto com aquela movimentação. Nem todas as movimentações e técnicas que a gente vê, que a gente aprende, a gente vai conseguir absorver ela e aplicar ela. Mas é realmente necessário saber que cada técnica que a gente aprende, cada ponto de visão, cada movimentação que a gente aprende um conceito, isso aí vai ser muito importante para somar no nosso jiu-jitsu. Então, quando a gente tá treinando jiu-jitsu, começando na nossa escola ali, a gente está realmente engatinhando nossos primeiros passos, a gente tem que valorizar esse tipo de coisas. Os colegas, o treino que nos mais é similar no momento, a gente vai sempre ter que esse treino parecido com o colega para poder extrair, para poder dividir a mesma dúvida, para poder ter esse tipo de questão, por causa que a gente tem que estar sempre tentando resolver nossas questões. A gente tem que pensar num problema, tentar resolver, por causa que a gente sempre vai ter algum outro. A gente vai sempre trancar alguma técnica, a gente vai sempre ser raspado, ser finalizado do mesmo jeito 1 milhão de vezes. E às vezes não é a desistência que vai passar adiante daquilo ali. Às vezes a gente vai ter que pensar com um problema. Então, é por isso que é muitas vezes necessário a gente ter calma, a gente sempre trabalhar relaxado para poder, no momento que a gente tem um aprendizado, fazer essa visão também. Se aquela técnica ali não é boa para vocês, ela não vai ser usufruída, ela vai ser arquivada no momento que a gente vai precisar, às vezes, se defender, às vezes a gente vai precisar entender ela porque ela vai estar presente no jogo. Então isso que é interessante, a gente se manter como uma esponja, se manter ativo, se manter proativo nas nossas dificuldades, nos nossos acertos, para a gente conseguir passar desse primeiro degrau. Às vezes o problema o problema do praticante de jiu-jitsu quando ele está começando, ele muitas vezes vem de vários lugares. Às vezes ele é pessoal, às vezes ele é uma coisa mais regional, tem problema, se pôr na minha academia, não me sinto bem em treinar com meus colegas, mas aí quer dizer que tudo vai ter uma solução. Se o praticante realmente tem a vontade e tem a motivação para treinar, ele com certeza vai achar algum motivo que faça que ele ou evolua, ou então que ele consiga através desse problema seguir o treino, seguir evoluindo, certo? Ouça